Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. No espaço de entrevista de hoje, eu converso com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Teutônia, Sirlene Koenig, e a enfermeira Denise Haas, sobre a vacinação contra a gripe. Bom dia, Sirlene. Bom dia, Bruna. Bom dia, ouvintes da rádio também. Bom dia, Denise. Bom dia, Bruna. Bom dia, rádio ouvintes. Meninas, eu acho que o mais importante quando a gente fala em saúde e sobre a vacinação contra a gripe nesse momento é a gente falar também da importância de qualquer vacinação. Correto, Bruna. Assim, a vacinação, ela em si, ela é uma maneira de prevenção, uma das medidas de prevenção que a gente hoje dispõe de evitar certas doenças. Então, a importância, assim, de todas as faixas etárias, desde criança até o idoso, de estarem procurando os postos de saúde, atualizando a vacinação, porque ela previne sarampo, rubéola, tétano. Então, existe uma gama de várias doenças que são prevenidas através da vacinação. Não sei, Denise, quer complementar? Isso, e lembrando, né, que é uma oportunidade que não pode ser deixada de lado, né? Até porque as vacinas, elas são oferecidas gratuitamente, né? Então é só realmente procurar as unidades de saúde com a sua caderneta de vacina e deixar tudo em dia. Algumas, inclusive, são exigidas para que a pessoa possa viajar para outros locais, né? Por exemplo, a febre amarela, tem a tríplice viral, se eu não me engano, né? Mas, assim, o que mais acontece realmente é o registro da febre amarela, que quando tu sai, depende para que país tu vai, é exigida essa vacinação, né? Então, e de preferência, assim, não adianta querer fazer hoje para viajar amanhã. Ela tem um prazo que ela tem que ser administrada antes da viagem, então, né? E esse prazo, ele precisa ser observado, ele precisa ter o certificado internacional de vacinação. Esse certificado leva alguns dias para ser impresso, para ser fornecido. Isso não somos nós aqui no município que fornecemos, o município aqui da região que faz é Lajeado, ou a pessoa pode fazer através do site também, e para ter acesso a essa informação, ela pode ligar para a Vigilância Epidemiológica, que a gente fornece todos os passos como ela deve proceder. Perfeito. O nosso principal assunto hoje é a vacinação contra a gripe. Essa vacinação já iniciou há algumas semanas e de início eram apenas 2 grupos prioritários que podiam realizar a vacina, né? Correto, Bruna. Ela então começou mês passado e ela foi, então, primeiramente foram para as crianças de 6 meses a menores de 6 anos e as gestantes. E depois dessa data, então, foi aberto para toda a outra população dos grupos de risco elencados pelo Ministério da Saúde. Como estão os dados? Como foi a procura por essa vacina nessas primeiras semanas, pelas gestantes e pelas menores de 6 anos? Na realidade, assim, a cobertura no total de todos os grupos prioritários, nós estamos com 33,8% de um total de 6.312 pessoas que devem ser vacinadas. Em relação à questão das gestantes, a cobertura ela está muito boa, mas assim, a gente precisa atingir 90%, então, mas assim, das gestantes nós estamos com 74,82% de gestantes vacinadas, e das crianças nós atingimos até agora 38,14%. Então, nós temos 1.838 crianças para vacinar e vacinamos até o momento 701. No dia 22, se não me engano, foi quando abriu para todos os grupos prioritários. Quais são eles e quem estabelece quem é grupo prioritário e quem não é? Sim, os grupos, então, continuam sendo as crianças e as gestantes, né, como no início, também continuam fazendo parte, trabalhadores da saúde, puérperas, que são as mães que tiveram um bebê até 45 dias após o parto, povos indígenas, indivíduos com 60 anos ou mais, população privada de liberdade, professores de escolas públicas e privadas, apresentando a comprovação, pessoas portadoras de doenças crônicas
policiais civis, militares, bombeiros e membros ativos das Forças Armadas também foram incluídas recentemente no grupo de risco. Quem define isso é o Ministério da Saúde. Sim, isso é definido pelo Ministério da Saúde e repassado para estados e municípios. Portadores de doenças crônicas, é necessário levar algum documento? Como funciona para realizar a vacinação? Assim, a gente tem os pacientes que são acompanhados normalmente de rotina no posto, então esses pacientes eles são avaliados, mas os pacientes que normalmente não são acompanhados, a orientação é que os pacientes crônicos tragam sim uma recomendação médica, né? Então, assim, uma prescrição do médico que ele pode estar fazendo a vacina ou não, né? A solicitação. Tem alguns casos que os colegas avaliam no posto de saúde, mas a grande maioria que são os diabéticos, né, Denise? Então, isso. Os diabéticos, né, que normalmente frequentam as unidades de saúde, retiram sua medicação, sua insulina. Então, esses, na verdade, eles têm um vínculo com as unidades. A gente já sabe que eles são portadores de doença crônica, né, que têm uma comorbidade. E os demais é solicitado a prescrição médica, né? Até porque, por exemplo, um paciente com um tumor, digamos assim, né? Precisa de uma prescrição médica se ele está num momento apto dentro do seu tratamento para receber a vacina, né? Só ressaltando assim, nós falamos da diabetes, né, Bruna? Mas esse paciente diabético, ele pode ter uma comorbidade, mais alguma coisa associada. Então, se isso for identificado, esse paciente vai precisar, sim, também da receita, né? Até para evitar que depois se diga, foi da vacina, né? Então, assim, essa recomendação é assim, ó. Mas quem vai avaliar isso e essa questão propriamente dita são os profissionais. Mas a recomendação do Ministério é, sim, que os pacientes com comorbidades apresentem a prescrição médica, né? Quais são os horários de atendimento dos postos de saúde durante a semana aqui em Teutônia e que estão realizando a vacinação da gripe? Os horários de vacinação são os horários de atendimento das unidades de saúde, né? Então, a vacina está disponível no posto de saúde Languiru, no Centro Avançado, em Canabarro, no SF2, no posto de saúde do Alesgut e Teutônia, isso. E no Boa Vista, então, assim, a primeira vez que a gente veio aqui na rádio, a gente não tinha ainda definido, mas então a partir de uma reestruturação do serviço, o posto Boa Vista está oferecendo a vacinação somente para os idosos, ou seja, pessoas com 60 anos ou mais, né, claro que sem comorbidade. E essa vacinação lá, ela acontece segunda, terça e quinta de tarde, das 14 às 16 horas. Acho importante também a gente relembrar como funciona e por que realizar a vacina contra a gripe, contra o que ela protege exatamente. Assim, a importância de estar vacinando, Bruna, é na realidade para evitar possíveis complicações, tipo pneumonia, né? Então, assim, que é uma das complicações mais graves que a gripe, né, a influenza pode causar na pessoa, principalmente nesses grupos elencados pelo Ministério da Saúde. Além da pneumonia, se não for tratada, ela pode evoluir ao óbito, né? Então, e evitar internações também hospitalares, né? Então, a vacina protege contra o vírus H1N1, H3N2 e a influenza do tipo B. Correto. Como vai funcionar o dia D da vacinação, que é agora neste sábado, e por isso vocês estão aqui também relembrando e solicitando que a população se informe e vá em busca da vacinação? Sim, Bruna, o dia D acontece agora nesse próximo sábado, dia 4 de maio, onde as unidades estarão abertas das 8 às 17 horas, inclusive no horário ao meio-dia. Então, a gente estende e reforça o convite
para que essas pessoas elencadas nos grupos de risco, que elas procurem essas unidades de saúde citadas anteriormente para tomar a sua vacina, né? Que estejam colocando em dia a questão da vacina. É mais uma facilidade que se expõe à população para que durante a semana geralmente está trabalhando, aí arruma um empecilho, não consegue ir ao posto. Então nesse sábado agora não tem desculpa, vai estar aberto o dia todo e é rapidinho de ir até o posto se vacinar e se imunizar contra a gripe, né? Além disso, sim, a gente tem a recomendação de atualizar o esquema vacinal. Então, vai vir no posto, principalmente as gestantes e as crianças. Se estiver com atraso, atraso nas vacinas de rotina, ou se for o dia de aplicar a vacina de rotina, essa vacina também vai ser feita, porque a vacina da influenza ela não tem contraindicação nenhuma de estar sendo feita, sendo aplicada em conjunto com as outras vacinas, desde que se locais anatômicos diferentes, não se aplica no mesmo local, né? Então, tem toda essa observação, esse cuidado o pessoal tem daí. Importante também levar a carteirinha de vacinação. Levar o cartão de vacina, a carteirinha de vacinação, né, Bruno? Um comprovante de residência e um documento de identidade, porque nós optamos em fazer esse registro num sistema no sistema das vacinas mesmo. Então, ele vai ser feito nominal, como a gente diz, a gente vai registrar essa dose, a Bruna vai vir no posto fazer a vacina, essa dose vai ser no sistema, ela vai, um dia tu quiser olhar, procurar no sistema, ele é online, tu vai achar que tu recebeu essa vacina daí, então, né? Caso alguém então tenha perdido a carteirinha de vacinação, é um registro antigo, também fica arquivado no sistema do próprio posto. Fica arquivado no sistema do próprio posto, sim. Muito interessante, muito bom também, mas é importante que a população guarde, é um documento importante, tanto como Carteira Nacional de Habilitação e a Carteira de Identidade, né? Sem dúvida. Meninas, eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Peço ainda se tem alguma contraindicação para a realização da vacina da gripe. Na verdade, o que tem de contraindicação seria um quadro febril agudo, né? Então, se espera passar esse quadro para depois imunizar. No mais, se a pessoa teve em outro momento alguma reação alérgica, né? No momento que fez a vacina, ou se ela teve uma reação anafilática, por exemplo, ao ovo, né? Que às vezes acontece de termos crianças que muito são... raro, né? Muito raro, muito raramente, né? Mas são, digamos assim, muito poucas ou somente essas as contraindicações, né? Importante salientar também que a vacinação não tem uma ação imediata, ela leva alguns dias para fazer efeito. Sim, ela leva de 15 a 20 dias para iniciar o efeito no organismo, o que vai depender, claro, do organismo de cada pessoa, né? Então, cada pessoa responde de forma diferenciada, e aí a importância das pessoas estarem procurando a vacina, né? Porque o inverno está próximo, né? Está logo ali, então quanto antes a gente se imunizar, melhor, né? A gente acaba se protegendo e protegendo os demais que convivem conosco dentro de casa, na escola, na família. E uma das coisas que cabe ressaltar, Bruna, é a questão das precauções universais, que são aquelas precauções que, independente de ter sido vacinado ou não, toda pessoa precisa ter, né? Então, isso não cabe só a questão da gripe, mas a questão de outras doenças também. Então, assim, se tiver sintomas, então, de gripe, né? Então, procurar um serviço de saúde. Sempre lavar as mãos, isso é importante, antes de comer, antes de ir no banheiro, depois de ir no banheiro. Então, essa tem que ser uma rotina da pessoa, né? Se tiver tosse, espirro, evitar usar as mãos, usar um lenço ou usar a parte interna do cotovelo para proteger, porque se eu espirrar ou tossir na mão, onde eu vou encostar, se eu tiver o vírus, eu vou estar deixando o vírus e a outra pessoa pode estar se contaminando por isso. E se eu não proteger o nariz, né, ou usando um lenço de papel ou o cotovelo, eu vou soltar ele no ambiente e quem está próximo com certeza vai se contaminar.
a questão da hidratação, né, da ingestão de líquidos, uma alimentação adequada, então isso é muito importante, né? E sempre a questão assim que a gente orienta, a gente sabe que dizer, não é para ter festa, não é para ter baile, não, mas a questão importante é a ventilação desses ambientes, para que o ar circule lá dentro, né, e que não tenha uma pessoa lá naquele grupo, né, que tenha a gripe e que daí possa estar passando. Então, a ventilação dos ambientes, a gente sabe que no inverno é frio, mas ela se faz muito importante. Isso aí. Meninas, eu agradeço muito a vinda de vocês até aqui para esclarecer maiores informações sobre a vacinação contra a gripe. Deixo agora também, já agradecendo a participação de vocês, um espaço para vocês fazerem o convite à população para irem até os postos de saúde neste sábado. Então, a gente espera que realmente as pessoas aproveitem o sábado, né, que vai estaremos disponíveis para atendê-los e que procurem, né, que venham para atualizar a carteira de vacina, que venham receber a vacina contra a gripe, para que possam estar imunizados, né, e estar protegidos. Então, das 8 até as 5 da tarde, no próximo sábado, dia 4, sem fechar ao meio-dia. Nos postos de saúde, então, no bairro Lanquiru, Centro Avançado de Saúde, ESF 2, Posto de Saúde Teutônia, Posto de Saúde Alesgudo. Reforça também para a gente os grupos prioritários. Sim. Então, crianças de 6 meses e menores de 5 anos, gestantes em qualquer idade gestacional, puérperas, que são as mulheres que tiveram bebê até 45 dias após o parto, os trabalhadores da saúde, povos indígenas, indivíduos com 60 anos ou mais, população privada de liberdade, professores de escolas públicas e privadas, pessoas portadoras de doenças crônicas, com a comprovação, né, com a prescrição médica, então, policiais civis, militares, bombeiros e membros ativos das Forças Armadas. Isso, então as crianças que não completaram 6 anos ainda devem estar procurando os postos. Então, esse ano é dos 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias. Né? Só para... Perfeito. Muito obrigada pela vinda, Sirlene. Obrigada, Bruna. Eu que agradeço sempre a oportunidade, em nome da Secretaria da Saúde, então, de ter esse espaço para que a gente possa vir e informar a população do que está acontecendo na Secretaria e realmente ressaltar da importância de que venham e que procurem a vacinação. Né? Obrigada, Denise. Obrigada, Bruna. Obrigada pelo espaço e um bom dia. Bom dia para vocês também.